Depois de mais de um ano procurando por uma igreja bíblica para poder congregar, eu me deparei com um cenário que a maioria de vocês vem relatar aqui para mim nos comentários. Pastor, eu simplesmente não consigo encontrar uma igreja que seja bíblica, uma igreja que seja fiel. E como eu venho falando para você, gente, eu tenho convicção total que nós estamos vivendo em uma era em que 9 de cada 10 igrejas já se desviaram do verdadeiro evangelho de Cristo. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui uma lista com 5 igrejas que eu indico que vocês pelo menos façam uma visita, caso estejam, sem igreja para poder congregar, porque muito provavelmente em uma dessas 5 igrejas vocês têm maiores chances de encontrar uma igreja bíblica do que nesse tanto de igreja que se diz cristã, que se diz evangélica, que nós temos espalhado aí pelo Brasil afora. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Pastor Pedro, e o nosso objetivo nesse canal é trazer conteúdo fiel às Escrituras para vocês. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você procura por isso, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber, e ainda por cima, você me ajuda a levar o verdadeiro evangelho para mais pessoas. E aí, pra gente começar, vai ser uma surpresa aqui para muitas pessoas, Porque, como vocês sabem, o meu canal aqui é reformado, mas eu julguei interessante trazer 2 que não são reformadas, que são carismáticas para vocês aqui, porque eu entendo que nem todos os irmãos se sentem à vontade em uma igreja reformada. E essas 2 igrejas que eu vou trazer para vocês aqui já no início, embora não sejam reformadas, embora eu não assine a teologia delas, que é uma teologia arminiana, é uma teologia que tem uma visão diferente com relação a dons, é uma teologia diferente com relação à soteriologia, ainda com essas diferenças, são igrejas cristãs genuínas, as pessoas que congregam nesses lugares são os meus irmãos em Cristo, então eu vou trazer elas para vocês, para aqueles que talvez não queiram igrejas reformadas, que serão as 3 últimas aqui do vídeo. E a primeira delas, meus irmãos, é justamente a Igreja Assembleia de Deus. Tem gente aí falando mal da Assembleia de Deus, bota pra cá, agora eu me zanguei. Tem gente aí falando mal da Assembleia de Deus que escraviza. É claro que tem líderes com suas doutrinas próprias, como Jesus disse em Mateus 15. Mas a igreja verdadeira, a Assembleia de Deus, ela prega o Evangelho. E por que eu estou indicando a Igreja Assembleia de Deus? Em primeiro lugar, a Assembleia de Deus, para quem não conhece, é uma igreja muito tradicional aqui no nosso país. E é uma igreja que foi oriunda daquilo que os irmãos carismáticos chamam de avivamento da Rua Azusa. O que consistia isso? Primeiramente, uma ênfase muito forte em santificação, em zelo doutrinário, e também, de acordo com eles, uma nova aplicação dos dons espirituais. É uma igreja, gente, que tem talvez aí um dos trabalhos de igrejas mais relevantes do nosso país. Uma igreja presente em lugares, sempre digo isso, que às vezes nem o governo chegou ainda, nem o poder público chegou ainda. É uma igreja que onde chega, ela promove ali uma assistência social, lembrando bastante a igreja de Atos capítulo 2, e também nas questões espirituais, é uma igreja que tem muita ênfase na questão da oração, na busca pela santidade. É uma igreja que tem passado por um processo de transformação em que cada vez tem entregue mais e mais pastores com muito zelo doutrinário. Haja vista, nós temos aí pregadores como Jonathan Carlo, o Eliseu Rodrigues, pastor Osiel Gomes, que eu sempre falo para vocês aqui. Então é uma igreja que eu certamente indico que vocês procurem, caso sejam pentecostais, sejam carismáticos, arminianos, e estejam aí procurando uma igreja que seja bíblica. Como eu falei com vocês, é uma igreja que também tem problemas, é uma igreja que cresceu de uma maneira um tanto quanto desordenada. Então muitas igrejas se dizem Assembleia de Deus, mas não são. Tem vídeo aqui no canal, por exemplo, onde eu falo sobre a Assembleia de Deus, do Silas Malafaia. Então tem muitos oportunistas usando a placa Assembleia de Deus para tentar dar a entender de que tudo é igual. Não é. Você precisa saber bastante disso. As igrejas da Assembleia de Deus, por exemplo, onde congregam aí Eliseu Rodrigues, Osiel Gomes, Jonathan Carlos, são igrejas completamente diferentes das Assembleias de Deus aí do Silas Malafaia, ou a Assembleia de Deus lá do pastor Massinho, o mentor do Miguel Oliveira. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então se você é um irmão pentecostal, um irmão carismático, um irmão arminiano que procura uma igreja com essa orientação, se você não sabe o que é arminiano, tem 2 vídeos aqui no canal onde explico a diferença de arminiano e calvinista, dá uma olhada que vai ser bem interessante para você. Se você procura esse tipo de igreja, então eu indico muito fortemente que você visite. Visite aí as Assembleias de Deus, porque certamente você vai encontrar igrejas que são muito zelosas com relação à santidade, com relação à oração e doutrinas bíblicas. Falando agora, meus irmãos, da segunda igreja que eu indico para vocês aqui a partir desse vídeo, que é justamente a Igreja Metodista. E eu indico para vocês a Igreja Metodista do Brasil
Porque as origens teológicas dela remontam a ninguém menos do que o John Wesley, um pastor que originalmente era anglicano, mas que teve a sua teologia totalmente focada na piedade, na expressão piedosa da fé cristã, e também, gente, em muita, mas muita ênfase em santidade. Como eu disse para vocês, embora também não seja uma igreja calvinista, ela é uma igreja arminiana, também é uma igreja que enxerga os dons de uma maneira muito semelhante à Igreja Assembleia de Deus. E eu indico essa denominação para que vocês conheçam, visitem, procurem, caso esteja na busca de uma igreja bíblica, porque são irmãos extremamente sinceros na sua expressão de fé ortodoxa. Isso é mais importante, né? Porque alguém pode ser sincero na sua expressão de fé e não ser ortodoxo. E se esse for o caso, essa pessoa estará sinceramente enganada, né? Então a igreja metodista, ela tem essas duas questões muito fortes. A ênfase na santidade, na piedade, na sinceridade e também a ênfase na teologia, no estudo ortodoxo das Escrituras. Eles têm um zelo pela palavra de Deus que é extremamente bacana de se ver e remonta, obviamente, ao seu, entre aspas, né, o fundador, que é o pastor John Wesley. Ainda naquele contexto que eu falei com vocês, né, com relação aos desvios e aos problemas que a gente tem que observar, eu, particularmente, fugiria das igrejas metodistas wesleyanas. Por quê? A wesleyana, ela é uma dissidência da metodista. E ela começou a agregar ali nas suas doutrinas questões bastante problemáticas. Eu cheguei a visitar certa vez uma igreja metodista wesleyana e o que eu vi foi um pastor dando muita ênfase à questão de dons espirituais, exatamente como nesses movimentos aí neopentecostal, né? Pastor que a todo tempo queria fazer com que esse tipo de coisa descesse na goela das pessoas abaixo, muito foco em expansão das igrejas a qualquer custo. Então, nós temos que enxergar algumas coisas, e eu também não estou falando que todas as metodistas wesleyanas são assim, mas eu indicaria primeiramente uma metodista tradicional. As wesleyanas, eu realmente ficaria com o pé atrás. Não estou falando que não sejam igrejas bíblicas, mas eu não indicaria, tá? Então, se você está nesse momento de procurar uma igreja, e aí próximo de você existe uma igreja metodista, faça uma visita. Essa denominação dá muita ênfase na questão do evangelismo. Você vai ver uma igreja que tem muito anseio, né, por oração, por movimentos de oração, de santidade ali na prática, na vida pessoal. E também é uma igreja que é bastante interessante porque ela investe muito em educação. Existem muitas escolas infantis, escolas aí de nível médio, até superior, que são vinculados à rede metodista. Então é uma igreja que, além de expressar a sua fé ali num ambiente de liturgia, de culto, de comunidade cristã, ela também tenta, de alguma forma, levar a relevância da fé cristã no meio da educação, que é muito importante. Está muito presente, muito relacionado, sobretudo à reforma protestante, que é anterior a John Wesley. Acreditava-se muito que a educação era extremamente importante para que alguém pudesse extrair da palavra de Deus o seu máximo, né? Então, é uma dica, né, uma indicação que eu trago para vocês aqui para tentar facilitar o caminho dos irmãos que estão tentando, né, encontrar uma igreja bíblica. Antes de eu falar da terceira, quarta e quinta igreja, gente, deixa eu dar uma dica para vocês encontrarem essas igrejas aí perto da casa de vocês. Porque eu sei, né, tem muitas pessoas que moram em cidades mais longínquas, tem muitas pessoas que moram em lugares que às vezes a pessoa não conhece muito. O que você pode fazer? Para saber se perto da sua casa tem alguma dessas igrejas que eu estou indicando aqui no vídeo, entra no Google Maps, serviço de mapa aí do seu telefone, e digita lá, por exemplo, Igreja Metodista. Só escrever isso no campo de busca e mandar procurar. Vai aparecer ali os pontinhos aí em torno da sua casa. Ou Igreja Assembleia de Deus, ou o nome das outras 3 que eu vou indicar aqui. Digita lá, manda buscar, que vai aparecer. Se for viável, visite. Eu ouvi uma frase uma vez do pastor Paulo Júnior, que ele diz algo que é muito interessante. É melhor você congregar em uma igreja bíblica que seja longe, às vezes 40 minutos, 1 hora da sua casa, nem que seja uma vez por mês, do que congregar numa igreja que não é bíblica 4, 5, 6, 7 vezes na semana. Então fuja das igrejas que não são bíblicas e corra para uma igreja bíblica, mesmo que você só tenha condição aí de congregar uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias, tá bom? Terceira igreja aqui da nossa lista, Igreja Batista Regular do Brasil. E eu tenho muita tranquilidade em trazer para vocês a indicação dessa igreja, principalmente por conta ali das pressuposições que levaram à sua fundação. É uma igreja que lá nos Estados Unidos, é uma igreja de origem americana, né? Ela se levantou muito contra o desvio das igrejas batistas da época. Desvios de doutrina, liberalismo teológico ou liberalismo cultural. Então, muitos irmãos batistas na época, eles viram que a igreja batista tradicional estava se rebelando, estava se desviando, abrindo as portas para o mundo. Então, um movimento, um grupo, né, um remanescente fiel dentro dessa congregação se separou
botou um basta nessa relação, evidenciou que eles não concordavam com o que estava acontecendo, e daí surgiu a Igreja Batista Regular. Ela chegou aqui no nosso país em torno aí do ano 1940, 1950, e a sua ideia é justamente manter essa mesma disposição que deu origem a essa instituição, que é justamente essa separação do mundo como deveria ser, né? E esse zelo doutrinário pela palavra de Deus. Que é um cenário bastante semelhante aqui no nosso país, né? A maioria das igrejas batistas, elas simplesmente estão se desviando do evangelho, gente. Mas igrejas batistas, como por exemplo a Lagoinha, a igreja do Bispo Bruno, gente, é uma igreja batista do Avivamento Mundial, se não me engano. Muitas igrejas batistas, elas estão simplesmente se desviando, estão permitindo o liberalismo teológico, o liberalismo secular, penetrando ali com muita força dentro dessas congregações. E aquele mesmo movimento, aquela mesma ideia, aquele mesmo zelo com a palavra que os irmãos batistas regulares tinham no passado, é o que move essa igreja nos nossos dias. É uma igreja que, dentro da sua teologia, eles assinam a Confissão de Fé Batista de New Hampshire, e também tem muitos pontos de ligação com a Segunda Confissão Batista de Londres, de 1689, que são confissões de fé, são confissões doutrinárias, que têm ali uma centralidade na palavra de Deus, na ortodoxia cristã, que são poucas que de fato têm isso. Então é uma igreja que todos os dias ali ela está buscando se manter fiel àquilo, primeiro, né, a palavra de Deus, e segundo, as suas origens, de se opor a essa tentativa de secularização, de mundanização das igrejas evangélicas. Quarta igreja, pastor, e aqui, gente, só para deixar um ponto bem claro para vocês, a escolha entre a quarta e a quinta igreja, que eu destaco que a quinta é a que eu mais indico, se decorreu principalmente por conta de um ponto doutrinário que, pelo menos para mim, é bastante importante, mas que para você pode não ser. A quarta igreja é a igreja presbiteriana, sobretudo a igreja presbiteriana do Brasil, onde nós temos aí, para quem é de São Paulo, né, a igreja presbiteriana de Pinheiros, de Santa Amaro, temos aqui em Belo Horizonte também diversas presbiterianas, aí na sua cidade também deve ter Aos Montes. E por que eu indico, e qual foi a minha ressalva de não ser a presbiteriana, a igreja que eu mais indico? Gente, eu sou um presbiteriano de coração, nunca fui unido à presbiteriana, mas eu amo a Igreja Presbiteriana do Brasil, as suas doutrinas, os seus pastores, exceto uma, tá? A Igreja Presbiteriana é uma igreja, se você perguntar assim, ó, o que define a presbiteriana? Zelo com a palavra de Deus, ênfase nas escrituras, Bíblia acima de todas as coisas. Lá, eles levam a sola escritura muito a sério, muito a sério mesmo. Não chegue num presbiteriano com uma ideia que não seja bíblica, porque ele vai te perguntar, onde que está isso na Bíblia? É uma igreja que tem um trabalho missionário extremamente forte, tem muitos missionários espalhados aí pelo Brasil afora e também pelo mundo, sobretudo ali na região do Nordeste. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito uma obra gigantesca lá, um trabalho missional gigantesco, escavando poços artesianos, plantando igrejas. Então, além de ser uma igreja muito bíblica, muito fiel às escrituras, ela também é uma igreja que exerce muita influência na sociedade. Um dos poucos ministros, né, que de fato honram a toga, que estão lá no STF, por exemplo, é um presbiteriano, que é o ministro André Mendonça. Então ele é totalmente diferenciado de todos os que estão lá. Dizem que a Bíblia também foi escrita com sentidos diversos para que cada leitor tivesse a sua interpretação. O que não usaram linguagem simples. E depois veio aramaico, grego, latim, ficou difícil. O ministro André conseguiu se conectar. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes ministros. Antes de adentrar na questão em discussão, apenas dizer que a má interpretação da Bíblia pode levar a grandes heresias também. Então, uma interpretação fora de contexto, ou que não respeite a literalidade do texto, é causa de grandes heresias, e a história está repleta de exemplos disso. Então, não pude deixar de fazer esse comentário à luz de uma referência à interpretação bíblica. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então eu indico a Igreja Presbiteriana justamente pelo zelo doutrinário, pela forma como ela enxerga a palavra de Deus, como ela enxerga o ser igreja. A liturgia do culto é extremamente fiel às escrituras, é muito valiosa também. E eu não coloquei ela como a igreja que eu mais indico justamente por conta do pedobatismo. Pastor, o que é pedobatismo? Batismo de criança, gente. Vai gritar agora. Filipe, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu não indico ela como a minha indicação unânime por conta desse problema. Eu sou um credobatista, aquela pessoa que, assim como a maioria, né, enxerga que a pessoa, para ser batizada, ela tem que ter uma condição racional e intelectual de compreender o evangelho e após isso dar uma resposta de fé, crer, para que ela seja batizada. Já os presbiterianos, e isso também não é heresia, tá? É só uma teologia diferente, uma divergência teológica,
Eles acreditam em algo que se chama teologia da aliança, onde os filhos deles são inseridos na aliança por meio do batismo, como era no Antigo Testamento, onde os filhos dos judeus eram inseridos na aliança por meio da circuncisão. Então, se você quiser saber mais sobre essa questão de batismo de crianças, né, o pé do batismo, dê uma pesquisada sobre a doutrina da aliança dos irmãos presbiterianos, que vai ficar mais claro para vocês. É totalmente diferente do batismo de crianças da Igreja Católica, tá? Então, resumindo, procure uma igreja presbiteriana, porque você pode ter certeza, é uma igreja histórica, é da época da Reforma, e vai somar muito, gente, muito mesmo, principalmente se você gosta de um culto mais racional, um culto mais centrado na Bíblia. A liturgia do culto é totalmente centrada nas Escrituras. Isso vai te ajudar, vai te fazer amadurecer na fé, que ter contato com pastores, com ministros, presbíteros, né, que tem muita capacidade de te auxiliar. Um dos pontos mais importantes da presbiteriana é que para alguém conseguir ser pastor dessa igreja, majoritariamente, tá? Claro que tem exceções, essa pessoa tem que estudar em torno de 7 anos, mais ou menos, teologia. Então, é uma igreja que dificilmente você vai encontrar erros, embora existam. Eu já encontrei, visitei, uma igreja presbiteriana, onde eles, não sei se era loucura do pastor, né, colocou lá uma ex-quadrangular para ser líder de jovens. E era muita aberração que ela estava trazendo da quadrangular para dentro da presbiteriana. Então tome cuidado. Não é porque eu estou indicando que não vai ter erros. Eu falei com vocês. Todas as igrejas devem ser analisadas à luz das Escrituras, tá? Se você quer aprender um pouco mais sobre a doutrina que a presbiteriana ensina, eles são adeptos, né, da Confissão de Fé de Westminster, e você pode tirar muitas dúvidas procurando na internet pelo Catecismo Maior e Menor de Westminster. Explicam ali muitas das doutrinas dessa igreja. Antes de ir para a última igreja, gente, que é aquela que eu indico para vocês assim com amor no coração. Eu sou um pastor com essa visão teológica. Antes de eu falar para vocês essa última igreja, deixa eu falar rapidinho só do nosso curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica. Para você que quer aprender a estudar a Bíblia com profundidade, de verdade, aprendendo as técnicas corretas de estudar a Palavra de Deus, o nosso curso está com um desconto imperdível de R$ 29,90 apenas. São mais de 20 horas de aulas. Você tem acesso a um grupo exclusivo lá no WhatsApp, onde eu estou lá todos os dias, tirando a sua dúvida pessoalmente. Não é máquina, não é ninguém do suporte que responde. Sou eu, você tem contato direto comigo. Vai aprender a Palavra de Deus diretamente comigo, tá? E além disso, você no final do curso tem um certificado, tem também e-books exclusivos para você aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus. E se, mesmo com tudo isso, você não gostar, 7 dias para poder cancelar sem burocracia, sem nenhum problema. Estudar a Bíblia nunca foi tão fácil, nunca foi tão barato. R$ 29,90 por um curso que vai te entregar conhecimento profundo das Escrituras, você certamente não vai encontrar por aí. Link na descrição do vídeo, também nos comentários para vocês. E aí, para a gente finalizar, a última e a igreja que eu mais indico nessa lista são as igrejas batistas reformadas. Diferente da presbiteriana, a batista reformada, vamos falar das semelhanças primeiro. Assim como a presbiteriana e a igreja batista regular são igrejas calvinistas, são igrejas reformadas, como o próprio nome já diz, né? E também são igrejas que têm a sola escritura acima de todas as coisas. Ou seja, nessas igrejas, a Bíblia vai ser, de fato, a coisa mais importante na expressão de fé do cristão. A Bíblia vai ser o centro do culto, a liturgia do culto, né? Melhor dizendo, o centro do culto é Jesus Cristo, né? Mas todo o culto será direcionado, norteado pela Bíblia. Você não vai encontrar nessas igrejas elementos que não estejam expressamente descritos nas Escrituras. Então são igrejas extremamente bíblicas, gente. Assim como na presbiteriana, se você chegar em um batista reformado como eu, com uma doutrina que não está na Bíblia, a pergunta vai ser, onde que isso está na Bíblia? Por quê? Porque nessas igrejas, a Bíblia é o que conta. Majoritariamente, as igrejas batistas reformadas também são adeptas da Confissão de Fé de Londres, e uma das principais diferenças, né, que ela tem com uma presbiteriana é que ela não batiza crianças. As batistas reformadas não batizam crianças. Para você se batizar em uma igreja batista reformada, você tem que seguir todo aquele rito bíblico. Ouvir a palavra, ter capacidade intelectual, discernimento, né, para poder entender essa palavra. Isso eu estou falando da questão do homem, tá, gente? A parte espiritual, que é o Espírito Santo iluminar, trazer vida, dar fé, promover arrependimento, aí é com o Espírito Santo, tá? Mas o homem ouve, tem que ter capacidade intelectual para entender. A partir daí, ele crê, ele se batiza. Na igreja batista reformada, nós não batizamos crianças, tá bom? Além disso, uma igreja também com muita ênfase evangelística, essa busca, né, por pregar o verdadeiro evangelho que nós temos aqui no canal, onde nós tentamos levar no YouTube para vocês, é algo comum na vida de uma igreja batista reformada. Em igrejas como a presbiteriana e as batistas reformadas, tem coisas assim que para vocês vão ficar latentes. Soberania de Deus sobre todas as coisas, supremacia de Deus sobre todas as coisas. Os 5 lemas da Reforma Protestante, né? Sola fide, sola escritura, soli deo gloria, solus Christus e sola gratia. São, assim, expressões de fé bíblicas, né? Que norteiam a fé da igreja.
tal como a presbiteriana e as batistas regulares, também na Batista Reformada, majoritariamente, 99% das vezes, as pregações são pregações expositivas, que, ao meu ver, é o melhor modelo de pregação, onde você lê o texto totalmente, explica o seu contexto, introduz, explica, aplica. São características assim que são extremamente inerentes a esse tipo de igreja. Também são igrejas que buscam muito fortemente exercer a influência do Evangelho de Cristo no meio da no seu bairro ali, na sua localidade, né, na sua comunidade local. Então eu sempre indico muito, gente. São as duas igrejas que eu mais indico. Não indico tanto a Batista regular, porque é mais difícil de achar. Mas eu sempre indico. Me perguntou aqui, se você já me perguntou, você sabe disso. Pastor, qual igreja você indica? Ou presbiteriano ou Batista Reformado. Então, se você está com dificuldade de encontrar uma igreja para congregar, for uma pessoa mais pentecostal, arminiana, dê uma olhada nas duas primeiras, mas eu indico fortemente que você busque mais pelas três últimas. Essa preferência pessoal, como eu falei, os pentecostais, arminianos, carismáticos, são nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor possa direcionar a sua busca, tomar você pelas mãos, não abandone, não desista da igreja do Senhor, porque Cristo é o cabeça da igreja. E a Bíblia diz que o Senhor guarda para si o remanescente fiel. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações para poder continuar recebendo os nossos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo. Em nome de Jesus.